A guerra entre Ucrânia e Rússia não é apenas um conflito regional. Este é um fenômeno histórico que ecoa através dos séculos e ressoa em cada canto do planeta. Ao longo dos próximos minutos, vamos explorar as raízes profundas desta guerra, as complexas tensões políticas, os impactos humanitários devastadores e as repercussões econômicas globais, sem esquecer o risco real de uma escalada internacional. Você está prestes a embarcar em uma jornada que combina fatos históricos, análises criteriosas e um apelo urgente por soluções diplomáticas para que possamos, juntos, compreender e enfrentar os desafios deste conflito que molda o nosso mundo. Nossos primeiros passos nos levam às origens históricas da relação entre os povos ucraniano e russo. No século IX, o Reino de Kiev se estabeleceu como berço de nações e tradições que, embora entrelaçadas, já carregavam as sementes de uma futura desavença. Esse tempo foi marcado por uma convivência intensa, onde a cultura, a política e a identidade regional se misturaram de forma complexa. Posteriormente, com o advento dos séculos e as sucessivas dominações, a história desses povos foi sendo escrita com tintas tanto de cooperação quanto de conflito. Quando a União Soviética se desfez em 1991, a Ucrânia celebrou sua independência, um marco que simbolizava a busca por autodeterminação e uma nova identidade nacional. Contudo, a independência também reavivou velhas tensões e incertezas, pois a proximidade geográfica e cultural com a Rússia transformava cada decisão política em uma questão delicada. A luta pela afirmação nacional se misturava com a lembrança histórica de uma antiga aliança, criando um cenário onde o orgulho e a rivalidade se entrelaçavam de maneira inseparável. À medida que avançamos na narrativa, encontramos um momento crucial. O ano de 2014. Foi quando a Rússia anexou a Crimeia, sob o pretexto de proteger a população de origem russa. Este evento não só intensificou as diferenças geopolíticas, como também serviu de catalisador para conflitos nas regiões de Donetsk e Luz, no leste da Ucrânia. A anexação e o apoio a movimentos separatistas trouxeram à tona uma série de reações, tanto dentro quanto fora das fronteiras da Ucrânia. A comunidade internacional se viu diante de dilemas morais e estratégicos, enquanto as análises sobre os verdadeiros motivos por detrás das ações russas se tornavam mais complexas e multifacetadas. Nesse período, especialistas e analistas passaram a questionar quais seriam as implicações a longo prazo desse novo desenho geopolítico e como os ecos de decisões tomadas há séculos poderiam influenciar o presente e o futuro das relações internacionais. Com a tensão acumulada, o cenário global sofreu uma transformação drástica em 2022, quando a invasão russa desencadeou uma crise humanitária sem precedentes. Milhões de pessoas foram forçadas a abandonar suas casas, buscando refúgio em territórios seguros ou convivendo em situações de extrema vulnerabilidade. Estima-se que mais de 8 milhões de ucranianos foram deslocados internamente, enquanto aproximadamente 7 milhões cruzaram fronteiras em busca de abrigo. Cidades outrora vibrantes se transformaram em campos de destruição e a infraestrutura essencial do país, hospitais, escolas, estradas, sofreu danos irreparáveis. Histórias de dor e resiliência emergiram do caos, ilustrando de maneira dolorosa o preço pago por cada decisão tomada no tabuleiro geopolítico. Cada rosto, cada lágrima, contava uma narrativa de perda, mas também de esperança tênue. Além das perdas humanas e do desgaste emocional, os impactos econômicos do conflito se difundiram a nível nacional e global. A economia ucraniana enfrentou uma retração severa, com o produto interno bruto caindo cerca de 35% em 2022. A destruição sistemática de infraestrutura e as interrupções nas cadeias de suprimentos resultaram em um colapso de setores essenciais como a agricultura e a indústria. A escassez de insumos, o aumento inflacionário e os desafios logísticos transformaram o cenário econômico em um desafio diário para milhares de famílias. Nos mercados internacionais, o conflito teve um papel decisivo. A
a interrupção nas exportações de commodities, notadamente de trigo, onde Ucrânia e Rússia juntos respondem por aproximadamente 30% do fornecimento mundial, provocou um aumento vertiginoso nos preços e ameaçou a segurança alimentar de diversas nações, principalmente na África e no Oriente Médio. Essa interligação mostra como um conflito regional pode se expandir e causar repercussões em todos os cantos do mundo, afetando economias e vidas de formas inesperadas e devastadoras. Enquanto os efeitos imediatos se manifestavam, a comunidade internacional se viu diante de um cenário de reconfiguração geopolítica. Países antes neutros passaram a reavaliar suas alianças e estratégias de segurança. Finlândia e Suécia, tradicionalmente não alinhadas a blocos militares, consideraram a adesão à OTAN numa tentativa de reforçar sua defesa diante das ameaças percebidas. Ao mesmo tempo, a União Europeia acelerou esforços para reduzir sua dependência energética em relação à Rússia, impondo sanções severas que, embora com o intuito de pressionar o Kremlin, também trouxeram desafios internos. Essa toda movimentação ressaltou uma verdade incontestável: a guerra entre Ucrânia e Rússia não ocorre em um vácuo, mas sim em meio a um complexo jogo de interesses, onde cada decisão pode desencadear uma reação em cadeia com potencial para reconfigurar a ordem mundial. A interdependência entre nações ficou exposta, mostrando que, em um mundo globalizado, a paz e a estabilidade de um único país estão intrinsecamente ligadas à segurança coletiva de toda a comunidade internacional. Contudo, diante de todo esse cenário turbulento, surge uma reflexão crucial sobre o futuro. A escalada de conflitos não é inevitável. Ela pode ser evitada com diálogo e diplomacia. Especialistas ressaltam que, apesar das inúmeras divergências, o caminho da negociação é o único que promete a restauração da paz e o resgate da esperada estabilidade. Em cada reunião, em cada esforço diplomático, há a semente de um possível recomeço. É imperativo que as nações, mesmo diante de interesses divergentes e pressões internas, encontrem um terreno comum para a resolução de conflitos. A história nos mostra que, mesmo nos momentos mais sombrios, o espírito humano é capaz de buscar a luz da reconciliação. Cada voz, cada geração, carrega a responsabilidade de transformar a violência em diálogo. Ao refletirmos sobre os últimos anos, nos deparamos com uma realidade que vai além dos números e das estatísticas. A guerra entre Ucrânia e Rússia encapsula o dilema eterno entre poder e humanidade. De um lado, há interesses estratégicos e ambições geopolíticas; do outro, a realidade crua da dor, da perda e da necessidade urgente de reconstrução. O conflito, com suas raízes que se estendem até o passado, nos ensina que a história é feita de ciclos e que, para quebrar esse ciclo, é necessário interpretar o passado com sabedoria e agir com responsabilidade no presente. Cada batalha não é apenas um confronto militar, mas um choque de ideologias, uma luta por reconhecimento e a busca por um futuro melhor para as próximas gerações. Nesse sentido, a análise detalhada dos eventos recentes serve como um alerta. O caminho da violência é repleto de consequências imprevisíveis e somente o diálogo pode abrir as portas para uma resolução sustentável. Enquanto encerramos este relato, a mensagem se torna clara e urgente. A guerra entre Ucrânia e Rússia é um espelho que reflete as complexidades do nosso tempo, onde questões históricas e disputas contemporâneas se fundem em um cenário de incerteza e desafios. A trajetória deste conflito, marcada pela agitação das emoções e pela rigidez das estratégias militares, nos convida a olhar para além das cifras e dos mapas. Ela nos convoca a reconhecer a humanidade comum que jaz sob as camadas da política e a trabalhar, incansavelmente, para que a paz prevaleça mesmo em meio à adversidade. Cada ação diplomática, cada gesto de reconciliação, é um passo em direção a um mundo onde a compreensão e o respeito mútuo possam superar a força destrutiva da guerra. Diante das complexidades e impactos globais deste conflito, é imperativo promover o diálogo informado e buscar soluções diplomáticas para restaurar a paz e a estabilidade na região.